som. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos nesta noite. Queria pedir para nós abrirmos em Mateus capítulo 22, de 34 a 40. Memorizei? Tá bom. É o texto que o Otacílio vai pregar, eu vou ler para ele, e os irmãos prestem atenção, por favor. A palavra do Senhor diz assim: Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai amado, queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para estudarmos a tua palavra. E não só estudar, Senhor, mas buscar a compreensão e a fixação em nosso coração e em nossa mente das tuas verdades, Senhor. Que o Espírito Santo possa nos orientar naquilo que for pregado, para que nós não desviemos daquilo que foi querido por Deus ao nos amar e ao proclamar que amássemos. Ó Senhor, meu Deus, que o Espírito Santo nos conduza e que nos abra o entendimento para que nós possamos sair daqui com mais essa mensagem dentro de nosso coração. Nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa passagem se dá já próximo à morte de Jesus. E esse dia é chamado o Dia das Perguntas, porque Jesus foi questionado várias vezes a respeito de diversos assuntos. E ele já tinha respondido com 3 parábolas para os saduceus. E em todas ele calou esse questionamento, porque todos que estavam ali questionando Jesus estavam querendo fazer com que ele errasse e se comprometesse contra a lei mosaica. Eles queriam pegar qualquer deslize de Jesus para condená-lo. E Jesus, com toda a sabedoria e conhecimento dele, foi respondendo aqueles questionamentos de forma a deixar com que os seus inimigos ficassem sem ação. E os fariseus vêm e levantam a pergunta, o questionamento a respeito do maior mandamento. Ora, por que isso? Qual o sentido de querer saber qual é o maior mandamento? A questão é que os escribas, eles estudavam 613 leis, 613 mandamentos, e eles costumeiramente discutiam entre si para debater qual era o maior dos mandamentos. Ora, se os escribas, que eram doutores da lei, passavam anos debatendo o mesmo assunto, certamente aquele carpinteiro iletrado, vindo da Galileia, que era uma região desprezível para os judeus, teria dificuldade em responder ou não saberia como responder. E Jesus solta 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. E ele diz que esse é o maior mandamento.
Em seguida, ele relaciona o segundo, e ele diz, tão importante quanto este, é amar ao próximo como a si mesmo. E ele sintetiza falando que todas as leis e todas as exigências dos profetas se resumem a esses 2 mandamentos. Espetáculo. Os fariseus ficaram calados diante da verdade. Agora, meus irmãos, se eu sair e fizer um questionamento a todos aqueles que conhecem a palavra, aqueles que têm Jesus como Salvador, aqueles que se dizem cristãos, se eu sair perguntando, você ama a Deus? Certamente a resposta será sim, eu amo. Porque é um senso comum amarmos a Deus. Ora, veja bem, Deus nos fornece todas as condições necessárias para que nós tenhamos uma vida digna. Nós temos refeições, nós temos o que vestir, nós temos lugar para morar. Segundo o pastor Elias, temos o edredom, né? O edredom que nos conforta no dia do frio. Temos mais, temos celulares, temos carros. Alguns têm mais, outros têm menos. Mas, de um modo geral, temos saúde. De um modo geral, temos recursos suficientes para a nossa vida. Recebemos mais graças do que necessitamos. Se nós pararmos para analisar tudo que recebemos de Deus, nós vamos perceber que as nossas necessidades são inferiores, porque Deus nos sustenta além disso. Então, logicamente, nós todos, cientes da existência de Deus, nós declararíamos que, sim, amamos a Deus sobre todas as coisas. Infelizmente, não é tão simples. É mais complexo do que a gente consegue pensar. Quando o tema foi definido, eu inicialmente pensei, nossa, vai ser um tema muito simples, muito fácil. Rapidamente esgotará o assunto. Mas à medida que eu fui estudando, fui aprofundando, ao ponto de eu ver que eu precisaria de algumas pregações para conseguir trazer o máximo dessa mensagem. E possivelmente ainda ficaria faltando conteúdo para isso. Porque, meus irmãos, nós estamos inundados pelo mundo de diversas coisas que afetam o homem e que distrai o homem de Deus e que nos afasta de Deus. E por mais que nós desejemos amar a Deus, que o nosso consciente indica isso, que devemos amar a Deus. Mas as coisas do mundo acabam por influir na nossa vida, fazendo com que Deus não seja a nossa prioridade. Quantas pessoas, neste momento, estão priorizando o jogo de futebol, ao invés de estar em uma igreja, buscando intimidade com Deus? Quantas pessoas amam seu time de futebol mais do que amam a Deus? E veja
Eu não estou falando de pessoas incrédulas. Eu não estou falando de pessoas afastadas de Deus. Porque essa a gente já espera mesmo que elas não tenham amor por Deus e muitas vezes nem acreditam em Deus. Mas eu estou falando das pessoas que compartilham da mesma crença que nós. Compartilham dos mesmos princípios. Eu estou falando de mim. Eu estou falando de todos nós. Porque se eu não sou fanático pelo meu time de futebol, muitas vezes eu sou pelo pet que eu tenho em casa. Às vezes eu não sou fanático pelo pet, mas eu sou fanático pela minha posição social. E assim vai. Eu fico vendo, dá umas 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, e começa uma procissão de pessoas com pets andando na porta lá do meu edifício. É claro que tem que cuidar do seu bichinho de estimação, claro. Nós temos que amá-los. Mas existem pessoas que estão colocando o seu cachorrinho, o seu gatinho, ou seja lá o que for, o seu bicho de estimação. Fiquei até sabendo que tem gente que tem vaca de estimação, que entra dentro da casa da pessoa, senta ao sofá, quer dizer, deve deitar no sofá, e assiste televisão. Caramba, isso tem na internet. E tem pessoas que consideram esses animais mais do que consideram a Deus. Pode parecer incrível, mas existe. Existem pessoas que não optam por não ter filhos, mas criam o animal como filho. E a ele dedica seu amor. Há pessoas que são apaixonadas pela sua profissão, ao ponto de não querer nem aposentar. Porque quando chega a aposentadoria, é um prêmio para a pessoa que passou 35, 40, 45 anos trabalhando. E a pessoa se recusa a sair do seu emprego, porque é um posto que ela ama, que ela deseja, é uma forma dela se mostrar importante na sociedade, e ali ela se apega àquele trabalho, àquela profissão, mais do que a Deus. Obviamente, amar nossa profissão é uma virtude. Nós lutamos para isso. Mas colocá-la acima de Deus é um absurdo. As nossas questões sociais. As pessoas fazem absurdos, inclusive burlando leis, utilizando da corrupção para poder ganhar mais dinheiro, mais recursos, para comprar mais casas bonitas, para ter aviões para passear. Ora, o lucro e o dinheiro ganho em si não é pecado. Se a pessoa trabalha, monta um negócio e através desse negócio, agindo legalmente, ela conseguir progredir financeiramente na vida, é bênção de Deus. É uma bênção que Deus deu a essa pessoa. Mas, infelizmente, existem pessoas que utilizam de seus poderes para se corromper e obter esse lucro. E prejudicam pessoas mais simples, mais humildes, que dependem daquele recurso que foi extraviado.
essa pessoa ama a Deus? Essa pessoa pode estar indo à igreja todo domingo, mas Deus não é a prioridade da vida dela. E aí, meus irmãos, aonde nós estamos encaixados? Qual é o seu verdadeiro amor? É Deus? Cuidado para que você não tenha paixões passageiras, porque o seu tesouro vai acabar. É finito, é passageiro. Aquilo que você tem hoje, não terá amanhã. Nada será seu. Chegará o dia em que a nossa senha for chamada por Deus, que não adianta eu ter uma mansão repleta de móveis de luxo, carros na garagem, joias no cofre, dinheiros na aplicação. Nesse dia, eu deixarei tudo para trás. Nós deixaremos tudo para trás. E nós vamos nos deparar com a verdade. Quando chegarmos diante de Jesus e descobrir que a posição do nosso amor em relação a Deus estava para lá da 100ª posição. Quando Jesus fala a respeito do amor a Deus que nós temos que ter, ele fala que é para ter o amor de todo o coração. De todo o coração. O que é isso? Isso é fazer com que a nossa vontade seja a vontade de Deus. Que as nossas decisões sejam tomadas por Deus. Que nós não precipitemos em sair agindo, fazendo e depois pedindo para que Deus abençoe os nossos atos, muitas vezes atos enlouquecidos, atos voltados para a vaidade. Nós devemos deixar, quando a gente ama Deus de todo o coração, é deixar que Ele conduza a nossa vida. Ele seja o guia das nossas vidas. Ele que nos oriente nas decisões. Devemos dedicar nosso sentimento a Deus. Focar nossa vida em Deus. Submeter nossa vida a Deus. Amar a Deus de todo o coração é entender que nós devemos obedecer a Deus, porque Ele é o nosso soberano. Devemos aceitar a soberania de Deus sobre todos nós. E nós estamos agindo assim? Quando vamos tomar uma decisão, colocamos primeiro, à frente de nós, o Senhor Todo-Poderoso? Pedimos para Deus estar à frente, nos orientando em nossas decisões? Pedimos a Deus que nos oriente em tudo que vamos fazer no nosso plano de vida? Ou simplesmente nós agimos aleatoriamente, deixando apenas o nosso coração agir de forma
que agrade a nós mesmos. Quando Jesus diz que temos que amar a Deus sobre todas as coisas, com a nossa alma, é o ponto mais profundo do ser humano. É a vontade mais escondida lá no fundo. É o desejo, muitas vezes, inconfessável, que está ali escondido, que você não revela, porque você tem medo de que as pessoas riam de você. É a sua essência, é a essência da vida. Nós temos que colocar Deus neste ponto, na nossa essência. Ele vai penetrar fundo dentro do nosso ser. E lá ele vai se estabelecer. Todas nossas ações, pensamentos, nossas atitudes, nossas orações serão focadas em Deus. As nossas orações têm que trazer aquilo de dentro de todos nós, aquilo que está enraizado em nosso coração, e expor a Deus, e Deus acima de tudo isso. Jesus ainda diz que devemos amar, ter o amor a Deus com todo o nosso entendimento. Aí vem a parte da razão. A parte da razão onde foca o porquê que nós temos, devemos e amamos a Deus sobre todas as coisas. Mas é fácil adquirirmos isso? Não. Temos que buscar a intimidade com Deus, através de orações, da leitura da palavra. As escrituras têm que estar afiadas dentro de nosso coração e nossa mente, porque tudo que você vai fazer e agir, você vai buscar este conhecimento que você tem de Deus. É você procurar conhecer a Deus. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela virou para mim e falou assim: eu já fui católico, já fui espírita, já fui não sei o quê, de umbanda, e hoje eu não sou nada, eu sou Deus. Eu sou Deus. E eu perdi uma boa oportunidade de falar para ele: mas qual Deus? Porque ele estava selecionando um Deus para ele. O Deus dele era formatado conforme a vontade dele. Mas o nosso Deus tem que ser o Deus verdadeiro. O Deus que se revelou nas Escrituras. Como você quer conhecer a Deus se você não faz leitura das Escrituras? Se você não participa dos cultos? Se você não faz estudos bíblicos? Você vai acabar criando um Deus para adorar, e não o Deus verdadeiro. Então, amar a Deus com nossa mente é buscar esse Deus, essa essência de Deus, esse Deus verdadeiro. É buscar através dos estudos, através das nossas experiências, através do estudo bíblico, através
da comunhão com os irmãos, é ir formatando Deus verdadeiro. E esse Deus nós devemos amar. Então, nós temos aí amar a Deus com todo o nosso coração, amar a Deus com a nossa alma e amar a Deus com todo o nosso entendimento. Não é fácil. Isso não acontece como um passe de mágica. Isso não acontece como um passe de mágica. Isso vai acontecer com o transcorrer do tempo, porque você vai se aproximando mais de Deus, conhecendo mais Deus, você vai se aprofundando no ser de Deus, e cada vez que você tiver maior conhecimento e tiver uma introdução de Deus dentro do seu coração, mais você fica apaixonado por Ele. Porque é impossível conhecer a Deus e não amá-lo. E é num processo que nós vamos vivendo isso, através das nossas experiências, dos nossos estudos, através das atitudes que tomamos, através das decisões que tomamos, através da presença de Deus junto a gente, nós vamos fortalecendo o nosso amor a Deus, porque a gente percebe que tudo, absolutamente tudo, é insignificante perante Deus. Nós vamos continuar gostando do nosso cachorrinho, mas Deus estará acima dele. Nós vamos continuar gostando do nosso carro, mas Deus está acima, até porque ele é um presente de Deus para a gente. Nós vamos continuar amando nossos filhos, mas entendendo que Deus é maior que nossos filhos. E aí é difícil, né? Quando a gente vem para o lado familiar, a gente percebe que amar a Deus é um ato que tem que ser feito progressivamente. Porque você vê um filho seu e você falar que ama mais a Deus do que ao filho, não é fácil. Talvez você fale da boca para fora, mas na hora que você está junto a ele, você vai sentir dúvidas quanto a isso. Mas, meus irmãos, o seu filho também deve amar a Deus mais do que a você. Quem deu a vida ao seu filho foi Deus. Quem deu a vida a você foi Deus. Logo, nós pertencemos a Deus. Se Deus escolher um filho seu para largar a carreira promissora aqui no DF e partir para um país hostil ao cristianismo, para que ele leve a palavra de Deus, você como pai, você ficaria feliz? Porque se isso foi uma escolha de Deus, ora, você deveria ficar feliz. Certamente a preocupação e o temor vai invadir nossos corações. E por mais que nós amemos a Deus, nessa hora a gente teme. Mas tenha certeza
Amar a Deus é maior do que isso. Porque você vai superar esse afastamento, essas dificuldades, hora que as notícias chegarem com a conversão de diversas pessoas que nem havia conhecido Jesus. E aí você vai entender o amor de Deus por nós e você vai amar a Deus cada vez mais. E nós temos o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo. Meus irmãos, é outra coisa que não é fácil, porque as pessoas são diferentes, gostam de coisas diferentes, têm princípios diferentes, pessoas que são, muitas vezes, inconvenientes. E aí? Como que eu vou amar o próximo? Jesus falou para eu amar o meu inimigo. Como eu vou fazer uma oração pedindo pela vida desse meu inimigo? Aquela pessoa que te perturba no serviço, que tirou uma promoção que estava a caminho e ela impediu que você fosse promovido. Ou um parente que, através da fofoca, estraga o seu relacionamento familiar. Ou aquela pessoa dentro da igreja que, através da injustiça, levanta falso testemunho contra você. Como você vai fazer para amar essa pessoa? Existe uma única forma da gente amar essa pessoa. É amar a Deus. É amar a Deus. Porque a partir do momento que nós temos o entendimento de Deus e o amamos, nós vamos aceitar essas diferenças, embora nos perturbe, mas a gente vai perceber que nós também perturbamos a harmonia de Deus. E que Ele nos ama apesar disso. E é ligado uma lei à outra. É impossível você não amar ao seu próximo e dizer que ama a Deus. Deus te dá o dom de amar a seu próximo. Quando você ama a Deus, esse dom você recebe. E aquela pessoa difícil, que você não combinava, aquele que você não gostava nem da presença, você vai passar a compreendê-lo, aceitá-lo e depois amá-lo. E você vai orar por ele. Você vai fazer orações por ele. E diversas pessoas já passaram por essa experiência. Por conhecer a Deus, depois de conhecer a Deus, amar a Deus. E o amor a Deus aumentando. E ele vai até o seu inimigo e pede perdão. E se reconcilia com o seu inimigo. Não fez isso pela vontade dele. Ele fez isso porque Deus está dentro do seu coração. Ele está amando Deus com todo o seu coração. Por isso, ele é capaz de pedir perdão ao seu inimigo.
E nós, nesse processo de amar a Deus, cada vez mais vamos tendo intimidade com Ele. E através disso, nós vamos recebendo paz. Quem tem amor a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, tem paz. Apesar das dificuldades que todos nós passamos. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, passamos por dificuldades. Mas a paz de Deus vem sobre o homem. E a consequência disso, a consequência de amar a Deus e ao próximo, é a obediência que nós temos a Deus. Uma completa obediência. E é uma obediência que nos dá tranquilidade, que nos dá vontade de obedecer cada vez mais, vontade de nos submetermos a Deus cada vez mais. Um exemplo de amor a Deus e ao próximo foi Jesus. Embora seja Deus, ele estava aqui como homem. E no momento mais difícil de sua vida, ele lá no Getsêmani, sabendo que viria no dia seguinte acontecer com ele, sabendo de toda a tortura que ele iria passar, pela humilhação e pela sua morte na cruz, ele pede ao Pai para que passe dele aquela prova que o angustiava, que o afligia. E olha que Jesus tinha poder. Poder. Tanto que, ao ser preso, e Pedro age contra os guardas, ele repreende Pedro e fala: se eu quisesse, 12 legiões de anjos estaria comigo, me defendendo. Mas, então por que Jesus não fez isso? Se ele tinha esse poder de trazer legiões de anjos para defendê-lo, por que ele estava ali, agoniado, transpirando sangue, pedindo ao Pai que deixasse que ele passasse disso? Ele estava ali pedindo pela sua obediência a Deus. O que Deus disse? O que o Pai dele disse? O que o Pai disse ao Filho amado? Não. Você vai para o sacrifício. E Jesus foi para o sacrifício. Porque ao amar ao Pai e amar ao próximo que ele foi para nos salvar, ele se manteve obediente aos planos de Deus. E ele foi. Naquele momento, era só sofrimento. Naquele momento, Jesus era a derrota. Naquele momento, seus inimigos riam, comemoravam. Nem a tortura porque ele passou comoveu aqueles homens religiosos. Nem ele ali na cruz, exposto ao sol quente, desfalecido. Nem aquilo comoveu as pessoas que passavam embaixo e riam dele. E ele,
naquela cruz, obediente ao Pai, obediente a Deus, porque ele amava a Deus de todo o coração, a sua alma e de todo o seu entendimento. Ele morreu. Mas aquele que obedece a Deus, aquele que teme a Deus, aquele que ama a Deus, não morre, mas vive. No terceiro dia, Jesus volta, porque amou a Deus, porque foi obediente a Deus. Ele retorna e muda o mundo todo. O mundo inteiro mudou por causa de Jesus, porque ele foi obediente e cumpriu a vontade do Pai. Porque o tempo todo ele amou ao Pai. E Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Vamos seguir amando a Deus e amando ao nosso próximo. E, embora possamos passar por dificuldades, lembrem-se, nós teremos a vida eterna para estar na glória de Deus. E tudo isso vale as dificuldades que nós vamos passar, mas vale ainda mais o amor que sentimos por Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por ter nos trago tal lição, que Jesus nos informou da importância de amar a Deus com todo o coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. E além disso, Senhor, nós agradecemos pelo segundo mandamento, que é amar ao próximo. Senhor, pedimos que fortaleça a nossa fé, para que nós possamos cada dia mais buscarmos a Ti, Senhor, colocarmos o Senhor no nosso coração, colocarmos, Senhor, debaixo de Ti, sermos submissos à Tua vontade, Senhor, que nós possamos ter maior intimidade contigo. E também, Senhor, que nós possamos amar as pessoas ao nosso redor, que nós possamos não apenas aceitá-las, mas amá-las e levar também esse conhecimento que o Senhor nos deu, para que elas também possam encontrar a Deus, Senhor. Ó Senhor, meu Deus, nós só temos a te agradecer, que nosso amor aumente cada vez mais. E nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Se alguém ainda não encontrou Jesus e hoje o Espírito Santo abriu sua visão, erga a mão para que a gente possa orar contigo. Alguém aqui que encontrou Jesus, que quer conviver essa paz, sentir essa paz, viver essa experiência maravilhosa de ter Jesus Cristo no coração e amar a Deus sobre todas as coisas. Tem alguém aqui com essa disposição? Alguém que já esteve nos caminhos de Cristo e que se afastou, mas deseja retornar? Tem alguém aqui? Nós oramos, nós queremos também falar para as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, que nós estamos aqui à disposição, que entrem em contato para que nós possamos conversar com vocês e nós possamos orar com vocês. A palavra foi pregada. Irmãos, como Deus tem nos alimentado aqui, né? Que bênção. Mensagem abençoada. O Otacílio estava pregando ali, me veio o texto de Romanos
Romanos 13, de 8 a 10, né? Sobre amar a Deus e amar o próximo. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só: ame o seu próximo como a si mesmo. Irmãos, quem ama a Deus e ama o próximo vai adulterar? Quem ama o próximo vai matar? Quem ama o próximo vai roubar? Quem ama o próximo vai cobiçar as coisas da pessoa? A resposta está dada. Então, meus irmãos, é exatamente cumprir a lei, é amar a Deus e amar o próximo. E ponto final. Então, isso tudo vai fazer com que a gente cumpra a lei do Senhor. O amor não faz o mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Tá? Que bênção, né? Coisa maravilhosa. Deus seja louvado. Meus irmãos, vamos devolver no altar do Senhor os dízimos e as ofertas nesta noite. Vamos fazer com alegria, glorificando o Senhor.